gente está falando muito aqui de perseguição, né? E a gente falando de perseguição, sofrimento, tentação e aflição, é tudo a mesma coisa. Né? Não muda nada na Bíblia, só muda o nome das palavras, né? E hoje a gente vai ver o sofrimento de um homem, né? Que para mim, serve de exemplo para mim, e para muita gente que a gente acha que de tudo que a gente passa na vida, a gente fica se queixando, né? E se a gente vê a história desse homem, a gente não passou nada de mal na nossa vida comparado com esse homem. O pior sofrimento foi dele e de Jesus. Hoje nós vamos estudar bastante a respeito de Jó. A primeira vez que eu estava lendo a Bíblia, eu ainda não era adventista, e comecei a ter conhecimento da Bíblia, estudando ela, eu comecei a ler o livro de Jó e eu cheguei a chorar. Uma outra vez eu vi a minha neta cantando a música de Jó também. Eu me emocionei de novo, né? Então, hoje a gente vamos ver que exemplo que Jó dá para nós, né? Então a gente sabe que no início, Adão era o representante da humanidade aqui. E por causa Adão, Deus deu o jardim do Éden, e depois ele fez a mulher, e ele ia ter filhos e filhas, e a humanidade aqui, quem ia dirigir, né, que ia ser o representante aqui na terra, ia ser o Adão. Mas por causa do pecado, Adão Então, aí, agora ele perdeu o domínio e Satanás passou agora a ser o representante aqui na terra. Mas não como defensor do ser humano, e sim como acusador. E a gente vai ver isso na história de Jó, né? Então, a gente vê aqui que o livro de Jó, a gente vê que ele era um homem que estava bem consigo mesmo, né? Com Deus e com o próximo. O livro começa dessa maneira. Vamos abrir a Bíblia lá em Jó, versículo 1. Todo mundo achou? Bom, antes disso, vamos orar, né? Soberano Deus, nosso Pai Criador, nós te louvamos, te agradecemos. Que a partir desse momento, Pai, não seja esse Pedro, falho pecador, que esteja falando aqui, mas que o poder do seu Santo Espírito pode habitar a partir desse momento nos meus lábios, para que tudo que seja falado aqui seja para honrar e glorificar o poder do seu santo nome, e que o Senhor possa me usar. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então aqui fala assim no versículo 1. Jó era um homem na terra de Uz, cuja era Jó, um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. E aí agora a gente vê aqui no versículo 6, que a gente vamos pular, vamos ler bastante a respeito para ver todo o sofrimento. Vamos pular bastante parte aqui, nós vamos ir, vamos voltar, para a gente ver quanto sofrimento passou para ele, para servir de exemplo para nós, né? No versículo 6, ele fala assim: num dia que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, e então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, passear por ela. E perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal, né? E aí agora começa ali Satanás falar que ele dava tudo de bom para ele, por isso que ele era um homem íntegro e reto, né? E aí, no versículo 11, aí depois que ele fala a respeito de tudo isso, então aí Deus aceita, né? E falou assim, ó,
para ele no versículo 11. Estende então, estende porém a mão, toca-lhe em tudo que ele tem, e verás se ele blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente contra a ele não estenda a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então a gente vê aqui que agora um homem íntegro e reto na presença de Deus, né? Agora a gente vê como ele vai começar a passar esses sofrimentos, e tudo que a gente passa aqui na nossa terra, nessa terra que a gente estamos aqui, não é nada comparado a isso. Isso serve de exemplo para mim, para o Rodrigo. Nós passamos por cirurgia e até eu fui visitar ele na casa dele, ele sentindo muita dor, e ainda falei para ele: ó, Rodrigo, tudo que você passou aí, eu estou passando, já passei também, você está passando, mas isso vai fazer com que você vai ficar mais forte lá na frente. Não foi o que eu falei para você, Rodrigo? E não é isso que acontece com o ser humano depois das aflições, das provações? Então Deus é dessa maneira que Ele fala que nós somos igual quando o ouro é provado pelo fogo. Quanto mais fogo, mais o ouro fica puro. Então é dessa maneira, né? Então fala aqui. E agora a gente vê que o inimigo de Deus, ele começa a investir pesado contra Jó. Vamos ver agora o que acontece num único dia. Às vezes a gente reclama da nossa vida, que a gente, roubaram meu carro, ou eu perdi meu emprego. Agora vamos ver o que aconteceu com Jó num único dia. Vamos ver aqui no versículo do 13 a 19. Vou até marcando aqui para mim não me perder, tá? Versículo 1, de 13 a 19. Sucedeu que um dia os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, e veio o mensageiro de Jó e lhe disse: os bois lavaram as jumentas, passeavam junto, e disse eles: de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, mataram os servos a fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e consumiu, e só eu escapei para trazê-la nova. Você vê que Satanás, ele tem o domínio sobre a natureza. Esse fogo do céu caindo não foi de Deus, foi de Satanás, né? Falava ainda, quando veio outro e disse: dividiram os seus caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, levaram também, mataram os servos a fio de espada, só eu escapei para trazê-la nova. Também eu falava, quando veio outro e disse: estando seus filhos, tuas filhas comendo e bebendo vinho em tua casa e teus irmãos primogênitos, eis que levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, do qual caiu sobre eles, e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Jó perdeu filhos e toda a sua riqueza num único dia. Alguém aqui já perdeu tudo isso num único dia? E quantas vezes nós não ficamos reclamando da nossa vida? Não é verdade? Porque perde o emprego, outros porque briga com a mulher, perde a esposa, outros que perdem um filho. Agora não foi nenhum, foi tudo, foi 10 filhos, né? E todas as suas riquezas. E aí a gente vê aqui também, agora o que começou? Depois, o que aconteceu com Jó? A gente vai ver aqui, no versículo 2, 7, a gente vai ver que o seu corpo agora, Satanás agora investe contra a saúde de Jó. Ele vai ficar coberto de tumores malignos. Jó 2,7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Alguém já ficou assim? E Jó blasfemava contra Deus? Não. Né? Agora vamos em Jó 7,5. Olha o que aconteceu com Jó, no versículo, Jó, capítulo 7,5. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas, e a minha pele se encrosta. Quando ele fala de crostas terrosas, é de pus. Ele está falando aqui.
de vermes e de pus estava a pele dele. E quando ele fala aqui, quando ele fala de vermes, né? Então aqui é matéria que está em decomposição, está apodrecendo. É assim que estava o corpo de Jó. Eu nunca passei por isso, nem quero passar. Eu sei que eu passei por uma cirurgia dolorosa, mas o que esse homem já passou na vida serve de muito exemplo para a gente. Quer ver o que mais acontecia com Jó? Jó 30:30. Ele fala que emagrecida me caía a pele e meus ossos queimam de febre. Já pensou o que até os ossos queimados de tanta febre, a pele todinha. Eu já tive febre, não é coisa boa não. A gente não consegue comer, a gente não tem sossego, o corpo fica todo dolorido, quebrado, é coisa horrível. Então E tinha mais uma coisa que Satanás investiu contra ele. Jó 2:8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar. O que Jó tinha no corpo? Além de tudo isso? Coceira. E raspava com o quê? Um caco. Mas nunca passou por isso. Está vendo quanta coisa que Satanás investiu na vida desse homem? Então, a gente serve de exemplo para isso aí, né? Mas mesmo assim, sabe o que aconteceu com ele ainda? Vamos ver lá em Jó 16:7. Sete e 8, tá? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, me destruísse, a minha família toda. Testemunho disso é que já me tornasse encarquilhado, e a minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Então aqui a gente vê Jó de uma maneira que ele não tinha mais nem forças, né? Perdeu todas as suas forças. Jó 19:20. Os meus ossos me apegam à minha pele e a minha carne salvei só com a pele dos meus dentes. Já pensou? A única coisa que está boa em vocês é a pele do dente, o resto do corpo não tem mais nada que presta? É fácil não, gente. Tanto sofrimento, tanta coisa, né? Agora Jó 7:3-4. O que acontecia ainda com ele? Jó 7, de 3-4. Assim me deram por herança meses de desenganos e noite de aflição me proporcionaram. Ao deitar te digo, quando levantarei, mas é comprida a noite. E farto-me e revolver na cama até a alva. Então ele não tinha descanso, tinha pesadelos e não conseguia dormir. Já pensou que vida? Agora, Jó 7, versículo 13 e 15. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estranguladas, antes a morte que a tortura. Estou farto da minha vida. E não quero viver mais perante deixe pós-olhos, porque os meus dias são como um sopro. Então aqui a gente vê que Jó sofria demais, gente. Você já pensou uma pessoa que
no leito, não conseguia se aliviar, espantava com seus sonhos. Nossa, é uma coisa horrível. Mas a gente vê que apesar de todo esse sofrimento, a comunidade que ele tinha lá, ele considerava tudo isso, sabe com o quê? Como um resultado do seu pecado. Os amigos deles. Então eles chegaram à conclusão que ele era um grande pecador e se ele permanecesse perto de Jó, ele seria atingido pelo seu infortúnio. Vamos ver aqui o que esses amigos falaram aqui, ó. O Jó mesmo vê isso, Jó 5,17, fala assim, ó. Jó 5,17. Bem-aventurado é o homem a quem deu disciplina e não despreza, pois a disciplina do Todo-Poderoso. Aqui Elias faz acusando ele, né? Então, ele fala, bem-aventurado o homem a quem eu deu disciplina que não despreza, pois a disciplina vem de quem? Do Todo-Poderoso. Mas não era Deus que estava castigando Jó. Era Satanás, né? Versículo 5,17, agora 8,4. Agora aqui Bildade acusa o Jó de não educar os filhos direito. Ó. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele lançou no poder das suas transgressões. Então ele fala que agora ele não educou os filhos dele, agora ele está sofrendo pela transgressão dos filhos. Agora, Jó 22, de 5 a 10. Porventura, não é grande a tua malícia em sentirmos a tua iniquidade, porque sem causa tomasse os penhores do teu irmão, e aos seminus despojasse das suas roupas? Não desses água de beber ao cansado, ao faminto retivesse o pão, ao braço forte pertencia a terra, e aos homens favorecidos habitavam nela? As viúvas despedisse de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso está cercados de laços, de repentino pavor, e te conturba. Então agora a gente vê aqui que Eliafaz acusa ele, mas Jó a gente sabe que ele cuidava dos órfãos, das viúvas, até das pessoas que entravam dentro da cidade, ele se fazia de juiz, ele cuidava de todo mundo. E agora os amigos de Jó começam a acusar que ele fazia essas coisas, mas Jó, ele não era dessa maneira. E Jó tinha certeza disso dentro do seu coração. Agora, e como resultado disso, sabe o que aconteceu na vida de Jó? Todas as pessoas o desprezavam, todos. Vamos ver em Jó 19. Jó 19, Jó 19, de 13 a 19. Ele começa assim, por longe de mim, os meus irmãos, os que me conhecem como estranho se apartaram de mim. Primeiras pessoas que se afastou dele, quem foi? Os irmãos. Aí depois ele fala agora no 14. Os meus parentes me desprezaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Agora os parentes e os desconhecidos sumiram da presença dele. No 15. O que se abrigavam na minha casa e as minhas servas, as pessoas que ele abrigava na casa dele, ele acolhia as pessoas quando era forasteiro que estava lá, até essas pessoas saíram da vida dele. E até as suas servas também. E tem-me por estranho, a vir ser estrangeiro aos seus olhos. 16. Clamo ao meu criado, ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. E agora no 17. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos olhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. E no 19, todos os meus amigos íntimos me abominam, até o que me amava se tornaram contra mim. As pessoas que amavam Jó abandonaram ele.
Já pensou que vida é essa? A gente não poder contar com ninguém onde você, no lugar que você está? Quantas coisas a gente passa pela vida e a gente acha que está sofrendo, né? E não foi isso, não. Sabe quanto duraram essas coisas? Não foram dias, não. Foram meses. Jó 7:3. Assim me deram meses assim me deram por herança meses de desengano, e noite de aflição me proporcionaram. Então foram meses que ele ficou sofrendo. Ele chegou até mesmo, gente, sabe o quê? Preferir a morte. Jó 7:15 e 16. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que essa tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixe, pois, porque os meus dias são como um sopro. Eu falo para vocês que quando eu fiz a cirurgia do coração, eu tinha que dormir um mês de cabeça para cima. Não podia virar nem para um lado nem para o outro. E para mim eu falava, eu tenho mais medo do pós-cirurgia do que da cirurgia. Mas eu achava que a cirurgia correu mal e depois da cirurgia ficou pior. E depois, quando eu fui para casa, além de eu sentir muita dor, eu tinha que dormir numa posição só. E quando a gente sente dor, quando você consegue virar o corpo, você consegue arrumar um jeitinho, né? E eu tinha que dormir um mês. Os primeiros 3 dias foi uma dor tão forte que eu senti desejo de eu tirar minha vida. Eu falei, se eu tivesse um revólver, eu tirava a minha vida. E falei com a minha filha enfermeira, e ela falou, pai, você já passou o pior. Mas eu passou isso aí. Só a diferença de Jó, ele orava. Agora a diferença de Jó para mim foi que eu, se tivesse um revólver, eu tinha feito besteira. Vamos ver que a gente são falhos. Olha tudo que ele passou e o que eu estava passando por causa de uma cirurgia. E o Rodrigo também pela cirurgia que ele passou. Então, a gente são fracos. Isso serve para a gente, sabe? E eu falo, olha a diferença. Esse homem aqui, ele orava. Que ele falou aqui, ó, estou farto da minha vida, eu não quero viver mais. Deixe, porque meus dias são como um sopro. Né? Então, ele está pedindo para Deus deixar ele. Mas eu não, eu já queria tirar a minha vida. E um cristão. Então, eu falo para vocês, a gente tem que se apegar a Deus, porque é nesses momentos. E outra, Deus não fez eu dormir um mês. Ele fez eu dormir 3 meses olhando para cima, para mostrar que eu sou dependente dele. E hoje eu dou graças a Deus que para mim passava... Eu sei que ia ser tanto tempo isso aí, né? E hoje eu vejo que foi rápido demais minha recuperação. Tem pessoas que passou pela cirurgia lá, não teve esse problema que eu tive. Mas eles não estão legal até hoje. Estão passando lá, vira e mexe no médico. E eu não tenho mais nada. Então tem que glorificar a Deus por causa disso aí. Jó 7:15-16. Embora também ele pensasse que era Deus que tinha afligido, né? Porque tantos os seus amigos falando com ele, e aí Jó começou a pensar que as coisas que estavam dando errado, porque às vezes a gente mesmo que está com Deus, a gente sabe de todas essas coisas, as pessoas colocam nesses momentos de aflições, coisas ruins na nossa cabeça, e começa a passar coisas que não é de Deus, e a gente começa a entrar na conversa dos outros, né? E Jó, olha o que aconteceu em Jó 6:4 aí. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sofre o veneno delas, e os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Então Deus, agora ele estava conversando com Deus, que achava que era Deus que estava castigando ele. Jó 19:6. Saber agora, Deus, é que me oprimiu, e com a sua rede me cercou. Então eu sentia como se fosse um peixe cercado. Né? 10:8.
Jó 10:8. As tuas mãos me espasmaram e me aperfeiçoaram, pois agora queres me devorar-me. Então Jó agora pensava que Deus estava querendo devorar ele, né? E 16:7. Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruístes a minha família toda. Mas, então, não havia razão, né, para isso. Apesar de pecador, ele não havia praticado qualquer pecado dele, estava específico nisso, né? Mas ele tinha uma tamanha desventura. Quando ele começou a examinar, né, o passado dele, aí ele falou, poxa, eu não sou dessa maneira que estão me falando. Então aí, ele chegou à conclusão que a consciência dele não reprovava nem um dia da vida dele. E foi agora que ele começou a entender isso, né? Jó 27:6. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não reprovo a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Jó agora ele começou a examinar tudo que estava acontecendo com ele e ele viu que nada disso eles consideravam agora um homem justo perante Deus. Jó 13:18. Tenho já bem encaminhada a minha causa. Estou certo que serei o quê? Justificado. Então a gente vê que Jó, além de tudo, ele permaneceu em silêncio. Além de tudo isso, né? Ele falava com Deus tudo. E Deus ele permanecia em silêncio com ele. E Jó buscava de todo o coração e não obteve resposta. Jó 23:3. Até a resposta de Deus demorou para chegar a Jó. Ah, se eu soubesse onde eu o poderia achar, então me chegaria ao teu tribunal. E no 4 fala ali, exporia ante a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Jó sabia que ele era um homem justo. Ele não era como a turma estava acusando ele. Ele cuidava de todas aquelas pessoas lá. Ele não era igual os amigos dele estavam falando, né? E mesmo assim, ele perseverou. Resolveu, apesar de todo o sofrimento, ele jamais se afastaria de Deus. Jó 23, aliás, Jó 27, de 3-5. Enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus e os meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiças, nem a minha língua pronunciarão engano. Longe de mim, que vós tem razão, até que eu expire, nunca afastarei da minha integridade. Jó agora ele viu que ele era um homem íntegro. E ele conheceu que aquelas coisas que estavam acontecendo não era por causa do seu pecado, né? E no final de tudo, a gente vamos ver como Jó agora ele se sentia. Vamos em Jó 19, de 25-27.
E essa é a certeza que eu e você tem que ter na nossa vida. Jó 25, Jó 19, de 25 a 27, fala assim, ó. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Depois de revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos verão, e não outros. De saudade me desfalecesse o coração dentro de mim. Jó ansiava por esse dia. Agora eu falo para vocês, nós já passamos por isso? Nós não tínhamos que ser pessoas firmes e fortes? Jesus, ele sofreu também. Sofreu por todo, mais do que Jó. Porque aquela morte de cruz, não é qualquer pessoa que suporta aquilo. Vocês sabem que aquilo lá, eles usavam 3 cravos. E a cruz, a pessoa tinha que ser colocada assim, ó. A mão para lá. E os pés eram dobrados em cima de um toco. Então, quando eles colocavam aquilo lá, para você conseguir respirar, você tinha que colocar o peso em cima das suas pernas para você respirar. Aí depois doía o peito. Aí você abaixava. Aí doía de novo, você subia. Tinha pessoas que aguentavam mais tempo, tinha outras que não. Então, por isso que ali, Jesus sofreu demais. Não foi qualquer... E aquela cruz não era dele. A medida não era dele. Ele sofreu mais ainda. Porque ela é feita pela medida das pessoas, né? E aquela cruz não era dele, era de Barrabás. E ele sofreu por mim e por vocês. Muito mais do que Jó. E ele levou o pecado de cada um de nós. E ele igual Jó falou, eu sei que o Redentor vive. Um dia ele vai vir buscar nós. E nós temos que estar preparados. No final dos tempos, como todo mundo está pregando a respeito, todo mundo está falando a mesma linguagem, muitos pregadores, está falando do tempo das aflições, das aprovações. Quando Elias, ele achou que Jezebel tinha destruído todos os profetas, Deus tinha colocado ainda 7.000 que não tinham dobrado os joelhos a Baal. No final dos tempos que nós já estamos chegando agora, Deus falou que vai levantar 144.000 que não vão dobrar o joelho a Baal. Vai ser essas pessoas que vão subir aos ares junto com nós quando Jesus voltar. E nós vamos ser levados, igual ele fala, nesse corpo verei a Deus, nós vamos ser ressuscitados de novo e vamos ter um corpo transformado com a glória de Deus. E nós vamos julgar, inclusive, os anjos, esses anjos caídos aqui nessa terra. Então, esses 144.000 são homens fortes, igual Jó, a toda prova. E aqueles que estão aqui nessa terra, nesse tempo dos fins, que não aguentar, Deus vai tirar. Mas que a gente esteja apto para ganhar a nossa salvação e parar de reclamar da vida e tocar a nossa vida em frente e ser que nem Jó, valente. E apesar de tudo, no final de tudo disso aí, olha o que acontece com Jó. Vamos no versículo aí 42. Aqui fala aqui no versículo Jó 42, 7. Olha aqui, ó. Tendo o Senhor falado essas palavras de Jó ao Senhor, diz também a Eliafaz, o temenita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissesses de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, ides ao meu servo Jó, ofereceis holocausto por vós, e o meu servo Jó. Orai por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque não dissesse de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Zofar, o Tamita e Bildade, e o Suíta, o Zofar, e o Ramita, e fizeram como Jó lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração. Então, quando acende a ira de Deus contra essas pessoas, o que ele ia fazer? Ele ia destruir. Deus só aceitava a oração de Jó porque Jó era justo. E eles falaram que não era verdade de Deus. E agora no 10 ele fala assim, mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando esse orava pelos seus amigos, o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os quantos dantes o conheciam, e comeram com ele na sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um
deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas e bois, e 1.000 jumentas e bois e 1.000 jumentos. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira de Gemita, outra de Quiséia, a outra terceira de Querem, Apuque. E toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos e viveu, e seus filhos, e viu seus filhos e o seu neto até a 4ª geração. Então Jó morreu farto de dias. Então, gente, Deus deu o dobro para Jó. Mesmo que nós não recebamos o dobro nessa terra, mas nós vamos ter o dobro na Canaã celestial. Isso nós podemos ter a certeza. Porque aqui, Jó teve outros 10 filhos. A única coisa que não foi em dobro aqui foi os 10, né? Mas quando ele estiver na Canaã celestial, toda a família dele vai estar lá, inclusive esses 10 que morreram aqui. Até os filhos vai estar em dobro. E Deus promete isso para nós. Tá bom? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês.